Já estamos de volta com o seu estilo de vida, hoje conversando sobre anemia. Se você ainda não enviou a sua participação, tá na hora de você pegar o seu celular, abrir o seu WhatsApp, porque eu já estou aqui com o meu esperando por você e pela sua pergunta para tirar a sua dúvida. E nós temos uma pergunta do Moisés Silva. Ele pergunta se a anemia tem cura. Ele pede para perguntar à doutora se a anemia tem cura. Então, tem ou não tem cura? Tem, Moisés. Então, esse é o lado bom, né? Apesar de uma doença prevalente. Tem cura sim, né? Anemia ferropriva, que é a anemia deficiência de ferro, que é que a gente está conversando aqui, que é a anemia mais comum. Então, o tratamento é repor o ferro, né? Como? Escolhendo os alimentos, né? Através da dieta, escolhendo os alimentos com maior teor de ferro, especialmente a carne, os miúdos, o fígado, associando uma vitamina C, ter um suco de fruta presente nessa alimentação, né, rica em ferro, e fazendo a suplementação através também de remédios. Então, o médico ele vai saber indicar qual é o suplemento adequado, né? Então, esse suplemento é tomado diariamente, geralmente 2 vezes ao dia, feita essa suplementação de ferro. Isso vai por 3 a 6 meses, dependendo do grau de anemia, né? E aí é ficar atento para que a anemia não volte, né? Ver os hábitos de alimentação, se está ingerindo pouca carne, considerar também possíveis parasitoses, né, Isabelle, no nosso meio, no países em desenvolvimento, a recomendação da Organização Mundial de Saúde é que a gente faça uso de antiparasitário 1 vez por ano. Então, as parasitoses, elas consomem o ferro da alimentação, elas fazem pequenas feridinhas dentro do estômago, do intestino, levando à perda de sangue pelo intestino, a perda crônica. Então, checar se o antiparasitário está em dia, checar a ingesta adequada de alimentos que contenham ferro, avaliar se não tem nenhuma infecção, infecções crônicas, resolver aquela infecção também pode levar a anemia. Então, checar se o restante da saúde está em dia, né? Que às vezes você tem anemia decorrente de algum outro problema de saúde. Então, na consulta, na avaliação médica, o clínico vai ser capaz de identificar se a anemia é só pela deficiência da ingesta, que é a anemia mais comum, deficiência da ingesta de ferro, ou se tem alguma condição no organismo também contribuindo para a persistência dessa anemia. Nós recebemos também mais uma participação, eu acredito que também seja do Moisés, porque veio antes da mensagem dele e diz que já está ligado no programa Estilo de Vida comigo. Muito obrigado por você já estar ligado no programa, continue ligado no Estilo de Vida, porque a gente ainda tem muita conversa pela frente. Doutora, é verdade que a beterraba também é um auxílio nessa questão da anemia, ou seria não tão boa assim quanto o feijão ou quanto o fígado, por exemplo? Inclusive, a senhora já até disse que entre a beterraba e o fígado é melhor que a gente coma o fígado, né? Mas essa beterraba também está nesse meio ou a gente pode eliminar nesse caso? Então, as frutas, as verduras, elas têm um papel fundamental na nossa dieta. A gente precisa ter frutas e verduras na nossa alimentação, né? No nosso almoço, né? Nossa próxima refeição do dia. Ter as verduras, ter as fibras das verduras, isso tem um papel muito importante. Agora, com relação à quantidade de ferro presente nas verduras, na beterraba, no brócolis, a grande questão é que elas são ricas em ferro, mas nós não conseguimos fazer uma boa digestão, uma boa absorção desse ferro, né? Então, a principal fonte de ferro alimentar, ela vem das carnes, especialmente as carnes vermelhas. Carnes brancas também têm ferro e a gente deve alternar, então, o consumo de carne branca e carne vermelha, né, no dia a dia. Em relação ao Amazonas, a nossa situação, aqui o quadro de anemia é muito grande, as pessoas costumam ter anemia o tempo todo ou não? A nossa alimentação já é o suficiente para manter o caboclo, como a gente sempre diz, sempre saudável e longe desse quadro de anemia? Isabelle, os estudos em regiões como a nossa, né, eles demonstram que até 1/3 dos adultos são portadores de anemia, né? E até 4 em cada 10 crianças, né, de até 5 anos de idade também são portadores de anemia. Então, a gente precisa estar em dia com esses exames, né?
em dia com as nossas consultas, a consulta do pediatra, da criança, né, a consulta da grávida no pré-natal, que são justamente esses dois grupos de risco para anemia. Então, sim, nós temos uma alta taxa de anemia e a gente tem que estar atento a isso na nossa rotina. O Arlen da Alvorada 1 diz assim: tenho os sintomas citados pela doutora e estou apostando na atividade física e guaraná em pó. Posso manter essa rotina? Bom dia Arlen. Bom dia, Arlen. Os homens, os adultos, eles são menos propensos à anemia, né? O guaraná em pó, ele não é uma fonte de ferro que possa repor a falta desse nutriente, caso você esteja passando por isso. Então, eu sugiro que, se você estiver com sintomas de anemia, é necessário procurar mesmo atendimento com o clínico geral. Ele vai identificar se você está tendo uma ingesta adequada, ou se está tendo algum sinal de perda, né? Então, o adulto com anemia, a gente tem que investigar a questão das parasitoses, se usou antiparasitário no último ano, fazer o exame de fezes, pesquisar possíveis perdas pelo trato digestivo, perguntar sobre sangue visível na evacuação, algum desconforto gástrico, algum desconforto abdominal, como dor de barriga. Isso pode estar indicando algum processo que esteja levando a uma perda crônica de sangue, né? Então, se um adulto tem sintomas de anemia, né? Isso não vale só para o adulto. Se uma criança, a gente percebe que a criança está pálida, se um adulto está com sintomas de anemia, com palidez, cansaço, indisposição para o trabalho do dia a dia, é necessário buscar uma ajuda médica. O médico ele vai ser capaz de identificar se você está com anemia e saber qual é o tipo, né? Tem vários tipos de anemia, o mais comum é por falta de ferro, mas tem vários tipos. E aí, baseado em cada tipo, vai ter um tratamento específico. Ele diz ainda que há muito tempo ele tem esses sintomas e nunca conseguiu resolver. E ele quer saber se tem alguma relação com esteatose hepática. A anemia e a esteatose, elas não têm uma relação direta, né? A esteatose é uma outra situação clínica que vem se tornando cada vez comum, que é a gordura no fígado. E a gordura no fígado, ela está muito relacionada ao nosso estilo de vida, né, Isabelle? Nós estamos mais sedentários, né? Nós estamos mais pesados do que há 3 décadas atrás, nós estamos 6 quilos a mais, a média da nossa população está 6 quilos a mais do que 3, 4 décadas atrás. Então, nós estamos mais pesados, nós estamos nos movimentando menos, né? E isso contribui para gerar a gordura no fígado, são os principais motivos de gordura no fígado. Não tem uma relação direta com a anemia, mas é um outro problema também que tem preocupado muito a classe média. É por isso que nós fomos aqui, né, doutora, todos os dias às 9h20 da manhã para conversar com você que está em casa e te alertar em relação a esse estilo de vida. Se você ainda não tem um estilo de vida saudável, te encorajar a participar desse tipo de estilo de vida, e se você já tem, manter o seu estilo de vida também, né? Fundamental. E a atividade física é fundamental, né? Independente se você tem algum mal-estar e vai tratar, a atividade física é um tratamento também, inclusive para a esteatose, para a gordura no fígado, né? Então, a gente deve ter uma atividade física regular, isso previne doenças e trata muitas doenças também. Isso é bastante interessante, inclusive por causa da própria anemia, porque quando a gente tem anemia, a gente se sente mais cansado, a gente tem menos disposição, então provavelmente não é em momento algum pré-requisito lá da nossa lista a atividade física, né? Mas ainda assim, se você é anêmico ou se você está passando por essa situação, a atividade física tem que ser mantida. Essa questão se há necessidade de repouso ou atividade física é mantida, depende muito do grau da anemia. Então, se for uma anemia leve, a atividade física deve ser mantida. Se for uma anemia moderada ou mais acentuada, aí o ideal é recuperar essa anemia, até mesmo porque você não vai conseguir fazer os exercícios adequadamente. E aí, então, uma vez normalizados os exames, a atividade física está liberada. A Natasha quer saber qual é o efeito de ter anemia e se pode levar à morte. Natasha, sim, né? A anemia é uma doença séria, né?
A anemia ela prejudica muitas das nossas funções, né? Quer dizer, a falta de hemácias das células vermelhas que levam o oxigênio do nosso pulmão, que a gente respira, para o restante do corpo. Então, muitas das nossas funções do corpo vão ser prejudicadas pela falta desse oxigênio. Ela está relacionada a maior mortalidade nas crianças, maior predisposição à infecção. A grávida que tem anemia tem maiores problemas, tem maior risco de ter problemas, de ter um parto prematuro, de ter um bebê de baixo peso, de ter problemas de infecção pós-parto. Então, sim, a anemia está relacionada com mortalidade, né? Então, a gente tem que corrigir esse problema uma vez ele detectado. A gente tem que tratar, tem que ficar atento a isso. A queda de cabelo, dor de cabeça, sonolência, fraqueza, falta de concentração e esquecimento tem a ver com a anemia? Com certeza, né? Com certeza. Todos esses sintomas estão relacionados com a anemia, né? Então, além da que a gente falou de palidez, esses outros, falta de concentração, cabelo caindo fácil, também são sintomas de anemia, né? Nós temos que ficar atento a isso. E a perda de peso rapidamente pode levar à anemia? Sim, então a perda de peso por diferentes motivos. Então, se a pessoa resolve fazer uma dieta super restrita, né, começa a cortar muitos alimentos, vai cortar também a ingesta de ferro, né? Então, não só de ferro, como outras vitaminas que contribuem para a formação das células vermelhas. Vitaminas do complexo B, ácido fólico, vitamina A. Então, uma dieta muito restrita para a perda de peso pode levar à anemia. Um emagrecimento de uma outra doença que leva ao emagrecimento repentino também leva ao aparecimento de anemia. Existem casos de pessoas que nunca se veem livres da anemia? Isabelle, então a gente tem que primeiro ver qual é o tipo de anemia, né? A anemia ferropriva, ela tem cura, tem tratamento. Se for uma anemia hereditária, como a gente falou, anemia falciforme, a gente não fala em cura, fala em ter um controle da doença, né? Então, dependendo do tipo de anemia, a gente vai ter cura, sim, e algumas a gente vai tentar tratar, evitar as crises, ter uma abordagem mais diferenciada. E nesse caso a gente precisa das fórmulas, né? Dos remédios mesmo fabricados e tudo mais específicos para isso. Existem as fórmulas ricas em ferro e elas entram no tratamento de anemia, né? Feito por alguns meses, de 3 a 6 meses, até a normalização. A gente tem como dosar o ferro no organismo e acompanhando durante o tratamento se esse ferro está normalizando. E aí o critério de parada do tratamento é estar com os níveis de hemácias dentro da normalidade, o estoque de ferro que a gente tem como dosar dentro da normalidade. Então esse é o parâmetro de dizer, ok, terminamos o tratamento. Doutora, se uma pessoa como eu não gosta muito de feijão, não é muito chegado, então não gosta dos outros alimentos que estão sempre ali à disposição e estão relacionados ao ferro, essa pessoa pode tomar um suplemento desses de ferro para não precisar entrar em contato com esse tipo de alimento ou isso não é indicado? Sim, é indicado. Então, se por algum motivo a pessoa não tem um paladar, precisa de alimentos ricos em ferro, ou pela própria dieta que escolheu não é uma dieta rica em ferro, você pode sim usar esse suplemento de ferro de forma diariamente ou em dias alternados para manter o seu estoque de ferro no organismo dentro da normalidade. E aquelas receitinhas caseiras de vó, de mãe, funcionam? Inclusive daqui a pouco a gente vai conversar mais pertinho sobre isso. Funcionam ou não funcionam? Então, a sua receitinha caseira funcionou, né? Que é a receita de que entre o fígado e a beterraba, o fígado é rico em ferro. Então, depende dos tipos de receitas, né? Depende dos alimentos envolvidos nessas receitas. Então, dependendo disso, tem como dar certo. Sim, tem como dar certo. A dieta... Agora, existem algumas misturas que a gente precisa tomar um pouco de cuidado também, né? Tem muitas misturas causando problemas por aí, né? Doutora, muito obrigada pela sua participação, muito obrigada por ter tirado e esclarecido todas as nossas dúvidas e eu vou deixar um espaço para a senhora deixar um recado para as pessoas, inclusive, tem uma coisa que a gente não falou ainda em relação ao Hemoan, a gente está sempre doando sangue e a gente sempre procura ajudar o próximo, mas se nós temos anemia, não é possível a doação, né? Por que isso acontece? Antes da gente finalizar, vamos explicar para o público. Exato. Então, quando você procura um serviço de hemoterapia, que é a questão de captação do sangue para doação, são feitos exames antes dessa captação para ver se você está com seus níveis, né, de hemácias dentro da normalidade. Então, se você já tiver com anemia, não faz sentido
você doar, né, um sangue que você está precisando, né? Então, parte desse princípio. Não vai ser tirado um sangue seu se você está com anemia, porque primeiro você está precisando do sangue, então naquele momento você não está podendo doar. Mas uma vez que você recuperou da anemia, tratou, e daí aí sim você procura novamente o serviço de hemoterapia, você vai ser candidato, um possível candidato à doação de sangue. Aqui é o Jairo Santos, nós recebemos mais perguntas ainda e aqui é assim, entendeu? Quando o público quer saber, a gente responde e aí depois a gente encerra. Então o Jairo Santos de Porto Velho quer saber, ele está fazendo dieta e já perdeu 13 quilos, mas está causando uma fraqueza mental muito grande nele. Ele diz que a memória dele não está boa, ele quer saber se pode ter o risco de estar com anemia. A gente, né, acabou de conversar sobre esse assunto, sim, né, Jairo? Essas dietas a gente acaba restringindo muito a ingesta alimentar e pode gerar anemia. Essa sua dificuldade de memorização pode não ser só por anemia, né, a falta de ferro, pode ser por falta de outros nutrientes, especialmente as vitaminas do complexo B, que ela agem da gente gravar as informações, né, na formação da nossa memória. Então, ficar atento, procurar um médico, pedir ajuda para fazer essa avaliação, para ver se é só o ferro, se tem mais alguma vitamina em falta no seu organismo. Muito obrigada. E pode deixar a sua dica que eu interrompi, né? Bom, Isabelle, a dica é os grupos de riscos, né? Criança até 5 anos de idade e as grávidas, atenção às mães das crianças, os pais, atenção com a sua criança, observar se a criança está brincando adequadamente, se tem boa disposição, né, na brincadeira com os amiguinhos, com os irmãos, ou se a palidez, se está pálida ou não. Então, a criança até 5 anos é uma criança mais vulnerável à anemia. A criança que não amamentou, ela tem o maior risco também de desenvolver anemia, né? Então, as fórmulas, esse leite industrializado, ele não é tão rico quanto o leite materno, então são alguns critérios que a gente tem que levar em consideração. E o outro grupo de risco também que a gente tem que ficar atento são as grávidas. Todas as grávidas, né? Manter o pré-natal, manter as consultas. Se tiver algum sinal de anemia, cansaço, palidez, perversão do apetite, como uma grávida falou que queria comer terra, né, tijolo, relatar nas consultas. Então, atenção para os dois grupos de riscos, crianças até 5 anos e grávidas, manter suas consultas, né, e ficar atento para possíveis anemias para que elas sejam tratadas, né, e corrigidas. Muito obrigada. Eu que agradeço. E fique atento também ao número do nosso celular, né? Que vai estar gravado no seu celular, com certeza 9010 é o código de Manaus, 98111-4512 é o nosso número aqui da produção. E você pode continuar preparando seus depoimentos, todas as suas dicas, aquilo que você quer conversar com a gente, manda para nossa produção e a gente consegue conversar ao vivo. Eu vou para um breve intervalo, daqui a pouco eu estou de volta. Se eu fosse você, eu não saía daí.